Muito obrigado a você que acompanha o canal. Paz para todos, Shalom para todos. Gente, nós vamos especular hoje sobre uma parte muito interessante do Apocalipse, que são 2 capítulos que falam basicamente do grande rio Eufrates. O capítulo 9 e o capítulo 16 fala de 4 anjos que estão presos às margens desse rio e de uma grande batalha que sucederá a partir do momento que esses anjos forem soltos e tal. E fala que o rio se secarão ali, as suas águas, o exército, um grande exército que virá do Oriente atravessará o rio, é preciso que o rio esteja seco. Esse exército ele vai para Israel, que seria ali o vale do Megido, não é? Um acampamento muito grande de exércitos para destruírem Israel, que é a grande batalha do Armagedon, mas antes era preciso que o grande rio Eufrates estivesse seco para que esse exército, esse grande exército vindo do Oriente, pudessem passar pelo grande rio Eufrates. Então é muito discutido e hoje nós vamos ver um pouco sobre esse tema, né? É muito polêmico, gente, porque o Apocalipse ele tem muita figura de linguagem. Não é uma linguagem literal, são muitas metáforas, parábolas, né? É uma escrita alegórica muitas vezes, então é preciso você recorrer a vários pontos da Bíblia, buscando referências para que a gente chegue a uma conclusão daquela profecia. Não é muito fácil, né? Por isso é muito discutido. Então, nós vamos ler o Apocalipse capítulo 9, 13, que diz o seguinte: E o 6º anjo tocou a trombeta, e houve uma grande voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontram na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, que tinha aí a sua 6ª trombeta: solta os 4 anjos que se encontram presos junto ao grande rio Eufrates. E foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano. Então, gente, esses anjos, esses 4 anjos, eles estavam atados junto ao grande rio Eufrates e estavam ali preparados para hora, dia, mês e ano. E eles estavam ali para que fosse morta a 1/3 parte dos homens. Então seria um conflito armado a partir do momento que esses anjos fossem soltos, para que fosse morta 1/3 parte da população da Terra, gente. Ou seja, de cada 3 pessoas morreria uma pessoa a partir do momento em que esses 4 anjos fossem soltos. Esses anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, o interessante é que aqui no capítulo 9, no versículo 13 em diante, fala do 6º anjo tocando aí a sua 6ª trombeta, que seria aí o momento em que esses 4 anjos que estão atados ao grande rio Eufrates fossem soltos. Então, pessoal, nós vamos para o capítulo 16 de Apocalipse, tá? Vamos do 9 para o 16, para a gente fazer um paralelo e ligar uma coisa com a outra. Olha só o capítulo 16. E derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho do rei que vem do lado do sol nascente, ou seja, do Oriente. Então aqui também nós vimos um 6º anjo, não tocando a trombeta, mas derramando uma 6ª taça sobre o grande rio Eufrates, para que as águas se secassem e ali os reis que vêm do lado do Oriente atravessassem para a terra de Israel, para o vale do Megido, né? Então vamos concluir aqui. Então eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantemente a rãs, porque são os espíritos de demônios que fazem sinais e se dirigem aos reis de todo o mundo,
a fim de ajuntá-los para uma peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como ladrão. Então, eles se ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Isso aqui é o capítulo 16, 12 em diante do Apocalipse. Então, no capítulo 9, nós vimos o quê? Nós vimos que o sexto anjo tocou a sexta trombeta. Então foram soltos os 4 anjos, para que tivesse aí uma grande guerra, esses 4 anjos provocassem aí uma grande guerra, e com essa grande guerra fosse morta 1/3 da terra. E no 16, nós vimos o quê? Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Então no 9, o sexto anjo com a sexta trombeta. No 16 do Apocalipse, o sexto anjo com uma sexta taça. Na minha opinião, pessoal, é a mesma coisa. É só a linguagem que está diferente. Lá é uma trombeta no 9 e aqui no 16 uma taça. Aí vem a grande pergunta: quem são esses 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates? Gente, isso é interessante, né? Quem são esses 4 anjos? E essas águas também, elas se secariam literalmente? Não, pessoal, como a gente sempre fala, o Apocalipse é complicado porque tem muita figura de linguagem. É metáfora, parábolas, é muita alegoria, então precisa estudar-se profundamente para que se chegue aí realmente à verdadeira conclusão. Então, as águas que se secam para que os reis do Oriente atravessam e aí possam ir até o Vale do Meguido para a grande batalha do Armagedon, a explicação está no capítulo 17 do Apocalipse. O que representa realmente as águas? Apocalipse 17, 15 diz o seguinte: as águas representam nações, povos e línguas. Então no capítulo 17 fala de uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Aí o anjo explica para João, a besta significa um sistema de governo, os chifres são os 10 reis que ali eles, em períodos diferentes, governarão dentro desse sistema de governo. O dragão é Satanás, a antiga serpente. Lá no capítulo 12 fala, né? E a antiga serpente foi precipitada dos céus na terra, que é o dragão, o diabo, Satanás. E as águas representam multidões de nações, povos e língua. Então, gente, tem muita gente preocupada aí com a questão das águas, literalmente falando, do rio Eufrates, está cada dia mais baixa. É natural que isso aconteça, porque as civilizações ali nas margens estão crescendo. São 4 países que o Eufrates banha. 4 países. Ele nasce na Turquia, ele praticamente passa pelo meio da Síria, divide o Iraque também ao meio e no final, já caindo no Golfo Pérsico, ele banha ali um pouco ainda do Irã. Então são 4 países que o rio Eufrates banha, né? Então é interessante a gente fazer esses paralelos para que a gente chegue realmente à conclusão. Então, muita gente acha que são as águas ali, está minguando dia após dia e tal, mas realmente, pela linguagem do Apocalipse, né, essa linguagem figurada, as águas no Apocalipse 17 representam nações, povos e línguas. Então, gente, o que vai acontecer com as nações que estão às margens do rio Eufrates? É triste dizer isso, mas me parece que elas hão de sucumbirem. Parece que vão desaparecer, ou talvez seja simplesmente também só os regimes de governos ali, não sei. Tem um regime também muito duro, que é o regime do Bashar al-Assad na Síria, né? Inclusive um adversário de Israel, como a Turquia, outro adversário de Israel, e também o Irã, que promete aí de uma hora para outra varrer Israel do mapa, inclusive está em conflito agora, o Irã em conflito terrível. Antes de desaguar no Golfo Pérsico, ele ainda pega uma costa também do Irã. Então estão as 4 nações, estão os 4 anjos aí. Então, na minha opinião, né, fazendo esse paralelo aqui entre os capítulos, as águas
representam nações, as nações que estão às margens do rio Eufrates, que são essas 4 nações, que são inimigas de Israel e inclusive dos Estados Unidos. Então vocês imaginem, a qualquer momento que o governo americano, ou da Europa também, caso declare guerra ao Irã, e se for realmente uma guerra nuclear, essas nações que estão ali, elas praticamente desaparecerão, né? E infelizmente são profecias que terão que se cumprir, e me parece que nós estamos, não sei se a passos lentos ou rápidos, se aproximando disso aí. Então é muito importante, gente, a gente observar todos esses detalhes. Aí vem a pergunta, tá, tudo bem, as águas, segundo o Apocalipse 17, representam nações, tribos e línguas, né? Não é literalmente a água do Eufrates, mas as nações que ali estão às margens do rio Eufrates. Mas e os anjos? Como é que se garante que essas 4 nações são esses 4 anjos que estão junto ao grande rio Eufrates, que serão soltos a qualquer momento, ou seja, provocarão aí talvez a terceira guerra? Cada nação, pessoal, tem um anjo que o representa. E nós vamos ver isso em Daniel, capítulo 9 e no capítulo 10. Capítulo 9, 21, Daniel. E falava ainda na minha oração, quando o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão no princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. E ele queria me instruir e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para te fazer a entender, e tu serás entendido. Então, aqui no capítulo 9, 21, o anjo Gabriel vem trazer uma profecia muito importante que está ligada lá a Apocalipse, mesmo sendo em período distante, porque Daniel, cerca de 500 anos antes de João, antes de Cristo, mas uma coisa está ligada à outra. E o anjo Gabriel vem, se manifesta e conversa com Daniel, e ele traz aí a profecia que nós vamos ver a conclusão aqui no capítulo 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, por causa das tuas palavras eu vim. Mas o anjo do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Versículo 20 do 10. E disse-me, sabes por que eu vim a ti, Daniel? Eu tornarei a pelejar contra o anjo da Pérsia. Saindo eu, eis que virá o anjo da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado, senão Miguel, o príncipe de vocês, o príncipe do povo de Israel. Pessoal, houve aqui uma batalha espiritual nesse período aqui. Daniel estava na antiga Pérsia. Para quem não sabe, pessoal, o Irã, a Turquia, a Síria e o Iraque, eles estavam no coração desse império aqui, do Império Persa, há 2.500 anos atrás, no período em que o anjo Gabriel trouxe essa profecia a Daniel. É muito interessante a gente pensar isso. Daniel estava exatamente aonde está hoje o Irã, a Turquia, a Síria e o Iraque. Ele estava no coração do Império Persa. Mas antes do anjo Gabriel vir a Daniel, é travada uma batalha. O anjo Gabriel falou que foi resistido pelo anjo da Pérsia. E teve guerra por 21 dias. E Gabriel iria perder essa batalha. Mas aí veio Miguel, o príncipe, o anjo do povo de Israel, ajudou. E aí ele passou e veio falar com Daniel. E aí ele fala
E eis que eu saindo, Daniel, eu vou travar outra batalha de novo contra o príncipe, contra o anjo da Pérsia. Mas depois que eu sair, virá o anjo da Grécia. Então nós vimos aqui, gente, que cada nação tem um anjo que representa. Então são os 4 anjos que estão junto ao grande rio Eufrates e presos, preparado para aquela hora, dia, mês e ano. O anjo do Iraque, o anjo do Irã, o anjo da Turquia e o anjo da Síria. Esses 4 anjos estão ali atados. A gente não sabe se eles foram presos no momento dessa batalha aqui há 2.500 anos atrás. Como foi uma batalha muito grande e veio Miguel, que é o arcanjo, aquele que está acima de todos, e auxiliou Gabriel, possa ser que naquele momento esses anjos tenham sido presos e estejam ali esperando exatamente a hora dessa grande batalha que será o início da Terceira Guerra Mundial, terminando aí com o Armagedon. E aí os reis que estão aí ao Oriente, e se a gente olhar no mapa, aconselho vocês que olhem no mapa, quem está ao Oriente é a China, a Índia, a Rússia, a Mongólia, Paquistão, Afeganistão, todos eles estão ali ao Oriente. Então, provavelmente, se fosse hoje a guerra, os Estados Unidos atacaria esses países do Eufrates, inclusive o Irã, e aí a China e a Rússia, com todo esse bloco comunista islâmico, viriam com certeza fazer vingança contra os Estados Unidos, no sentido de atacar Israel, porque Israel é o maior aliado dos Estados Unidos na região. Então, digamos aí que os Estados Unidos, a qualquer momento, varresse aí esses países que estão nas margens do grande rio Eufrates, e aí abriria precedência para que os que estão ao Oriente, ao Sol Nascente, se unissem no bloco, seguindo, atravessando aí o grande rio Eufrates, já seco, as nações diminuídas, e iriam até Israel, ao norte de Israel, que seria aí a batalha do Gog e Magog, Ezequiel 38, para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Pessoal, agradeço a vocês que acompanham o canal, vamos ficar atentos, essa é a minha opinião, vocês podem divergir tranquilamente, não sou o dono da verdade, mas esse é o meu entendimento no momento, e façam aí também os seus comentários, deem aí as suas sugestões, e talvez vocês tenham muito também a acrescentar. Que o Eterno possa nos abençoar